Olá, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Perspectivas e Cenários P3C. A série de inteligência estratégica do P3C é dedicada a analisar, com base em dados e experiências práticas, o mercado de PPPs e concessões no Brasil em parceria com a Radar PPP. Nos últimos anos, as PPPs sociais e as concessões de ativos urbanos deixaram de ser uma exceção e passaram a ocupar um papel central na política pública brasileira. Saúde, educação, habitação e equipamentos urbanos hoje são tratados como infraestrutura estratégica, com impacto direto na eficiência fiscal, na qualidade do serviço público e no desenvolvimento regional. Neste episódio, então, do P3C Talks, vamos discutir como esses projetos geram um valor público e, ao mesmo tempo, retorno privado, com base em dados, em modelos e nas experiências práticas. Para essa conversa, contamos hoje, então, com dados da Radar PPP e com três lideranças que atuam diretamente na estruturação e no financiamento de projetos estratégicos no nosso país. Para contextualizar, então, essa discussão e dar início, então, a esse P3C Talks, eu convido agora o Frederico Ribeiro, da Radar PPP, que vai trazer os principais dados e números que ajudam a entender onde estamos e para onde estamos indo. Olá, pessoal. Agradecer mais uma vez na figura da Paula e do William, toda a equipe da Necta está envolvida na elaboração do P3C. Nosso tema de hoje são as PPPs de infraestrutura social, né? E antes de passar a palavra e conduzir aqui um debate com os nossos convidados especialistas, eu trouxe alguns dados para ilustrar esse momento especial das PPPs de infraestrutura social. Então, vou compartilhar a minha tela. Bem, pessoal, antes até da gente analisar alguns números, acho que é importante a gente contextualizar que tipo de projeto a gente está falando quando a gente trata a questão da infraestrutura social, né? Na nossa base de dados, o Radar de Projetos, atualmente a gente tem quase 7 mil iniciativas catalogadas, né? A gente organiza essas iniciativas de PPPs em concessões em 19 segmentos. Esses 19 segmentos, a gente consegue promover ainda alguns agrupamentos, considerando a familiaridade dos segmentos, de modo que a gente até tem um grupo maior que aglutina outros 9 segmentos, né, aglutina 9 segmentos em que a gente denomina como infraestrutura social. Quando a gente faz essa junção, a gente está juntando, né, a gente está agrupando segmentos que a gente chama, né, de unidades administrativas de serviços públicos, cultura, lazer e comércio, estacionamentos, meio ambiente e, claro, também educação, saúde, habitação e o sistema funerário e o prisional. Mas acho que é muito comum, né, nos grandes debates, a gente fazer até um olhar mais restrito, um pouco mais delimitado, quando a gente está falando de infraestrutura social. Então, a gente fez uma seleção um pouco mais qualificada aqui, para a gente filtrar e trabalhar especificamente os segmentos de saúde, educação, habitação e o sistema prisional. Hoje, o conjunto desses quatro segmentos na nossa base, eles totalizam 449 iniciativas. Pois bem, a gente trouxe aqui uma composição de uma série histórica, né, de 12 anos, né, de 2014 até o ano passado, e trouxemos dados sobre quando que essas iniciativas surgiram, né, foram identificadas com seus primeiros marcos temporais e entraram dentro da nossa base. Quando a gente faz essa avaliação, fica muito interessante compreender como que o desenvolvimento de PPPs na área da infraestrutura social tem crescido de forma relevante dentro dos últimos anos. Então, cortando essa série, né, de 12 anos, intervalos de 4 anos, a gente pode ver que os primeiros 4 anos a gente tinha
14 iniciativas de média surgindo a cada ano, né? A gente passa para 24, de 2018 a 2021, e de 2022 até 2025 a gente tem um verdadeiro boom, né? Esse número praticamente triplica, chegando a uma média de 63 iniciativas por ano, com um destaque especial para 2024, em que a gente tem mais de 110 iniciativas dentro desses 4 segmentos que entraram na nossa base. Vou me permitir fazer alguns destaques aqui dentro dessa série temporal para tentar explicar o movimento de alguns saltos, porque vai se relacionar bastante com o debate que a gente vai fazer aqui, né? Vou chamar atenção ali para 2021, essa parte do gráfico mais roxa, né, representa as iniciativas de saúde. Aqui a gente tem um salto maior, né, um salto, na verdade, de 2021, 22 e 23, e a gente atribui muito ao contexto da pandemia, talvez ali como um apelo mais imediato de tentar fazer incrementos na infraestrutura nos serviços públicos de saúde. Então, esse contexto, em alguma medida, ele incentiva os governos a avaliarem as PPPs para o setor de saúde. Então, é a melhor explicação que a gente tem para ver esse crescimento ao longo desse período. 2024 é muito notório ali o salto das iniciativas que estão coloridas em azul, são as iniciativas de educação, e aqui é bem legal de ver que essas iniciativas elas são identificadas na nossa base, né, e classificadas, porque uma série de municípios e consórcios públicos se envolveram nos credenciamentos promovidos pela Caixa Econômica Federal para futuros projetos de estruturação de PPPs. Então, por isso esse salto. E em 2025 também dá para a gente perceber um volume diferenciado, e aqui a gente tem uma dispersão desses fatores, né, que eu citei anteriormente. Em 2025 a gente tem algumas habilitações de projetos mediante, né, o envolvimento da Caixa junto com as administrações públicas, principalmente as municipais, mas a gente também tem presente em 2025, e a gente também observa, inclusive até para outros setores, mas um envolvimento principalmente de empresas públicas estaduais no fomento e no apoio aos municípios no desenvolvimento de projetos. Então, em 2025 a gente tem uma série de iniciativas aqui que estão catalogadas, com destaque especial principalmente para a própria Codenge, em Minas Gerais, com o programa da Cidade Parceira, e um envolvimento lá em Santa Catarina com a SCPAR, que também conseguiu fazer uma coordenação muito importante com alguns municípios do estado, para a gente ter esse tanto de manifestação de interesse em avançar com PPPs. Bom, pois bem, é bem comum, a gente já está acostumado com isso, que às vezes a mera intenção, né, a manifestação de intenção em desenvolver um projeto ainda está num estágio muito embrionário para a gente falar sobre, de fato, a existência de uma iniciativa robusta, né, enfim, que tem algum nível até de seriedade mesmo para avançar, né? O caminho de estruturação, todos nós sabemos aqui que é bem longo. Por esse motivo, eu fiz um segundo recorte aqui, trazendo o número de consultas públicas desses 4 segmentos ao longo dessa mesma série histórica. Um projeto para chegar em consulta pública, ele já tem uma robustez bem maior, né? Ele já apresenta um pacote editalício bem estruturado, já existem estudos técnicos e econômicos ali que justificam os projetos. Então, mesmo considerando, né, um estágio mais avançado de desenvolvimento, a gente consegue perceber esse salto ali, principalmente nos últimos 4 anos, da mesma forma. Então, projetos que alcançam o estágio de consulta pública, a gente praticamente sai de uma média ali de mais ou menos 2 projetos nos primeiros anos, ali, 2014, 2015, para a gente chegar a volumes que se apresentam ali em 15 iniciativas ao ano, né?
De forma semelhante, a gente também fez isso para as iniciativas que conseguem alcançar o estágio licitatório, né? Então, dentro dos primeiros anos, a gente tinha cerca também de uma ou duas licitações, né, que chegavam. Em 2023, 2024, a gente já supera a quantidade de 10, um super destaque para 2025, em que a gente alcança 16 projetos licitados nesses 4 setores. Né? É um certo marco que a gente considera aqui, porque a gente tem mais de um projeto por mês, né? Seja em consulta pública, seja em licitação. Isso dá uma certa robustez para os players que estão interessados em se envolver nesses setores. Né? Acho que uma quantidade muito pequena, né, acaba não justificando uma grande operação, um grande monitoramento, os estudos de mercado, mas a partir do momento que você tem uma a cada mês, eu acho que é um verdadeiro sinal de um amadurecimento do mercado, né, de um momento muito diferente. Trazendo um pouco mais aqui dos dados, da forma como a gente organiza, aquelas 449 iniciativas dentro dos 4 grupos, saúde, educação, habitação e centro prisional, elas são classificadas com esse seguinte status, né? Então, muito daquelas iniciativas que eu mostrei no meu primeiro gráfico estão aqui dentro de um estoque de investimento, né, nas fases mais iniciais, mas a gente tem uma boa dispersão nas demais situações de maturidade, né, desenvolvimento do projeto, como a gente pode ver ali as iniciativas que chegaram à consulta pública, as licitações, os contratos que já foram assinados. É muito interessante a gente chamar a atenção também, porque são setores que têm envolvimento de todos os entes federativos, né? Então, projetos de saúde, educação, pela obrigação constitucional desses entes, eles compartilham, né? Então, a gente pode ter projetos tanto de nível municipal e estadual, e a gente também, começa a ver o envolvimento da União em alguns desses setores, também promovendo seus projetos. Então, isso demonstra bastante a dispersão, a capacidade de mobilização, de envolvimento de vários atores dentro do país para o desenvolvimento desses projetos. Chamar atenção para o que a gente chama aqui de projetos próximos de disputa ou em disputa, né? Então, fiz um recorte ali nos projetos que estão tidos como a consulta pública aberta ou encerrada e a licitação iniciada, né? Acho que o mercado geralmente olha para cá, né? É a partir daqui que ele começa a avaliar os projetos. Então, hoje, essa quantidade de projetos, a gente entende que ela é muito expressiva, né? Para a gente falar isso, a gente comparou isso com outros setores tradicionais. Então, a gente tem 28 projetos, né, reunidos nesses 4 grupos. Se a gente comparar com rodovias, né, acho que a gente vive um dos momentos também de maior volume de desenvolvimento de projetos no setor das concessões rodoviárias. Hoje, esse setor, nesses 3 estágios em que a gente classifica aqui as iniciativas, possui 14 iniciativas, ou seja, metade do valor do que esses 4 segmentos apresentam. O setor de meio ambiente, com parques urbanos e naturais, que foi um setor extremamente desenvolvido e já trabalhado ali em meados de 2010, 2012, que já viveu e ainda tem uma série de engajamentos ali do BNDES promovendo alguns dos projetos. Hoje apresenta um pipeline, inclusive, menor também, que é a infraestrutura social. Os projetos de resíduos, a gente tem 26 iniciativas nesses mesmos estágios. Resíduos sólidos é hoje o segmento que mais tem mapeamento, né, de iniciativas dentro da nossa base, supera as 800 iniciativas, ou seja, é praticamente o dobro do que a gente está falando aqui de infraestrutura social, e mesmo assim apresenta um quantitativo até menor. Iluminação pública, que é um tipo de projeto que tem uma certa complexidade, eu diria, menor, né, do que os projetos de infraestrutura social. É um modelo de projeto em que o mercado já assimilou muito bem, os estruturadores também conseguem desenvolver ele com uma certa agilidade, então também apresenta um portfólio menor.
E esse quantitativo da infraestrutura social que eu estou destacando aqui só vai perder em termos de volume para as iniciativas de água e esgoto. Hoje também existe, né, nos últimos 4 anos, existe um super apelo, um super envolvimento ali por causa do novo marco de saneamento. Então, enfim, também é um segmento que apresenta um volume, uma atividade muito grande. Hoje é o único dentro da nossa base que tem uma quantidade de iniciativas nesse estágio, né, próximo da disputa, maior do que a infraestrutura social que a gente está discutindo aqui. Chama atenção para um último detalhe, né, a questão do estoque de investimento que eu comentei no início. Esse volume, né, de projetos que chegam à disputa, existe um potencial enorme, né? Quando a gente classifica ali os projetos como uma intenção pública iniciada, é porque já existe alguma manifestação formal de interesse de entes públicos em trabalhar esses projetos. E mesmo nos projetos de modelagem iniciada também é um volume muito grande. Então, a gente tem 40 iniciativas já sendo trabalhadas por governos, seja com apoio de bancos de fomento, estruturadores, seja por meio de PMIs. Né? Aqui a gente tem 10 PMIs trabalhados no setor, é um volume também grande, é o mesmo volume de projetos que está sendo trabalhados em meio ambiente, é um número maior do que está sendo trabalhado em água e esgoto, é um número maior que está sendo trabalhado em iluminação pública. Então, além desse trabalho, né, dos governos em procurarem formas de estruturar, né, de uma forma mais direta, eles também ainda contam, existe um certo volume de iniciativas que também contam com o apoio da própria iniciativa privada para desenvolvimento de seus projetos. Aqui, brevemente, fizemos um recorte aqui de alguns projetos que a gente entende como, enfim, bons projetos em locais de municípios de grande porte, né, estados robustos também com alta população, enfim. Só recortando projetos ali em estágio de consulta pública até a licitação encerrada, a gente tem um valor de CAPEX envolvido muito grande, né? Então, a gente está falando só nessa tela de mais de 15 bilhões em CAPEX, e apesar de ser, né, isso demonstrar que existe um mercado muito grande por trás desses projetos, a gente também tem projetos de, enfim, com uma certa diversidade, né? Então, a gente está falando de projetos que vão de CAPEX desde algo próximo ali de 100 milhões a projetos que passam de 2 bi de investimento estimado. Então, demonstra bastante dessa diversidade que a gente tem envolvida ali nas PPPs de infraestrutura social. Continuando um pouco desse recorte que a gente fez, buscamos contratos assinados de 2024 em diante, desse período, né, de pouco mais de 2 anos, a gente está falando de mais de 4,6 bilhões de investimentos contratados. Se a gente somar os outros restantes, os outros contratos, né, que foram assinados nesse período, a gente supera os 4,8 bilhões. Essa relação toda, né, ali dentro dessa fase muito próxima ali da contratação ou que foram contratados recentemente, é um bulto que ultrapassa 20 bilhões de investimentos. E quando a gente olha para o envolvimento das empresas, a gente também avalia como um alto envolvimento, né? Essa discussão sobre a importância de conseguir atrair o mercado privado para olhar os projetos, para estudar os projetos, para se engajarem nas licitações, é um tema que está muito forte ultimamente, né? É um tema que é tratado, inclusive, em outros setores, para além daqui da infraestrutura social. Mas só dentro desses últimos projetos de 2023 para cá, a gente tem um mapeamento de mais de 51 empresas que se envolveram nos projetos, sendo que uma parte relevante dessas empresas se envolveram em mais de uma oportunidade. Então, acho que esse é mais um dado que ajuda a ilustrar a força que esse mercado está tomando dentro dos últimos anos. Bom, pessoal, deixa eu remover aqui minha tela. Bom, a partir desses dados, acho que
dar uma ilustrada, né, nesse momento importante que a gente está vendo com a infraestrutura social. E a partir de agora eu queria convidar aqui os nossos especialistas para darem um pouco da percepção deles, né, sobre as experiências, o que a gente tem vivido ali com a estruturação e a contratação de projetos nesses setores. Para começar, vou chamar o secretário Pedro Bruno. Secretário, a gente teve aqui na semana passada com a Fernanda Allen. Eu repito aqui, né, a gente fica muito impressionado e muito feliz com o desenvolvimento do programa de PPPs de Minas nos últimos anos. É realmente uma carteira muito impressionante, não só pelo volume de investimentos, mas também pela diversidade. E essa diversidade está envolvida aqui com as PPPs de infraestrutura social, né? Então, nessa linha, eu queria ouvir do senhor, os principais desafios assim, em estruturação de projetos ali de saúde e educação. Vocês fizeram um ROP recentemente, está com a licitação em processo de finalização, tem agora as escolas estaduais, conseguiram fechar também o projeto socioeducativo, que é um projeto extremamente difícil, né? Um mercado também em desenvolvimento. Queria ouvir um pouco sobre o desafio dessa trajetória e se o senhor também puder emendar na sua resposta um pouco do relato assim, de como que foi a recepção das principais carreiras públicas que estão envolvidas nesse setor. A gente sabe que historicamente existe alguma resistência, então queria conhecer um pouco da experiência de Minas com relação a esse aspecto. Bem, boa tarde a todos, pessoal. Primeiro, né, cumprimentar e agradecer o William e a Paula, né, P3C, pelo convite para esse debate. Frederico, parabenizar aí pela mediação e pela apresentação, né, e os números aí saltam aos olhos, recomendar também o Ricardo da Caixa, a Mariana, e dizer o seguinte, né, eu tenho dito já há algum tempo, eu sou um entusiasta, né, de concessões e PPPs, mas particularmente em relação à agenda de infraestrutura social. Eu já tenho dito há algum tempo que, para mim, é a nova fronteira, né? É o oceano azul aí das PPPs e concessões. E os seus dados, Frederico, como sempre, na Rádio PPP, eles trazem isso de maneira muito cristalina, né? Porque, veja, enquanto nós estamos vivendo talvez um dos momentos mais ímpares aí do setor de rodovias, né? E a gente tem 14 leilões, né? Aqui nós estamos no início, né, da curva da infrasocial e já tem mais leilões, né, em relação ao setor de rodovia, né? E a razão é muito simples, né? Os projetos de infrasocial, a gente está ainda engatinhando, né? Então estamos construindo, né? E os números mostram isso de maneira muito clara também, né? Nós estamos construindo esse pipeline e aqui é muito importante então criar os casos de sucesso, né, em cada um desses setores, né? Então assim, eu vejo com muita alegria, né, que a gente tem evoluído bem aí, né? E Minas tem dado, né, uma contribuição importante nesses setores. E eu, na minha visão, quer dizer, cada vez que a gente tem um caso de sucesso, né, então aqui em Minas, para entrar na sua pergunta, né, a gente teve esse ano ano passado, na verdade, né, 25. A gente fica nessa história que o ano começa depois do Carnaval, ainda fica esse ano não. Em 25 nós temos 2 leilões muito importantes, emblemáticos, né, o leilão em infrasocial, né, o da PPP do sócio educativo, né, que foi o primeiro, né, do Brasil, né, então o desafio é o desafio do ineditismo, né? Porque nós estamos tratando ali de um setor nascente. Você não tem claramente ainda quem são os players daquele setor, né? Então, você tem que ter um desafio de despertar mercado, né? E o desafio de fazer, né, essa primeira modelagem, né? E eu acho que um ponto importante assim, é se cercar de bons parceiros, né? Então, a gente construiu, né, a PPP do Sócio Educativo, né, com apoio fundamental, né, do PPI, né, do Programa de Parcerias, né, da UNOPS também, que foi o braço, né, da ONU contratando o projeto, né, Caixa também contribuindo, né, Ricardo? Então, a Caixa também. Então, assim, acho que a gente se cercou de bons parceiros para buscar boas referências, né, e aí e traz um pouco, né, assim, a própria lição aprendida no Estado de Minas Gerais tem um histórico de pioneirismo em PPP social, né? Então, haja vista a primeira PPP prisional, que é lá de 2009, né? Então, quer dizer, nós estamos entrando no 17º ano da concessão. Então, tem muita lição aprendida,
né, muito aprendizado, né, enfim, desse processo que a gente incorporou. Então, fica muito satisfeito de conseguir fazer. Tem uma notícia boa, em primeira mão para vocês. Semana que vem, segunda, a gente assina o contrato da PPP do sócio educativo. Então, tivemos o leilão em setembro, já vamos assinar o contrato já na semana que vem. E tivemos também o leilão da PPP do Hope, né, do Complexo Hospitalar. Então, é um grande empreendimento, né, mais de 2 bilhões de CAPEX. Né, então, vai ser aí o hospital mais moderno, o complexo hospitalar mais moderno aqui do estado, né, mais de 500 leitos, um projeto também que traz um monte de aspecto inovador. Então, tivemos também um leilão muito bem sucedido, competitivo, né, em setembro também do ano passado, e estamos aí com a previsão também de assinatura do contrato muito em breve. Né, nós temos uma questão aqui que houve uma judicialização, né, por parte do segundo colocado, que a gente espera, né, resolver isso muito em breve e avançar com esse projeto, né, com a assinatura do contrato. Estamos muito otimistas que vamos avançar com isso de maneira bem breve. E assim, na minha visão, né, a infra social, falando de maneira macro, né, então nós temos um desafio que é construir pipeline. Eu vejo, né, e os números que você traz corroboram isso, que é um desafio já superado, né, porque então assim, você tem vários projetos sendo levados a leilão, né? Então, só para concluir a nossa carteira, vamos dizer, mais recente de infra social, a gente publicou agora em janeiro o edital da PPP de Educação de Minas, né? Então nós estamos falando também de 95 escolas, em 2 lotes, um na região, né, metropolitana e um na região norte do estado, que vamos levar a leilão agora em março, né? Então, e aí seria o tripé desse ciclo nosso agora de infra social, né? Então, educação, saúde, o socioeducativo. Então, né, todos eles com muita, né, a gente está muito animado, muito otimista para esse leilão também da PPP educacional. E aí eu coloco aqui em ordem diferente de desafio. Né? Então, o socioeducativo, o cara tem que ser totalmente inédito. Né? Então, um projeto novo é um desafio ali, sobretudo, de despertar até o interesse do mercado. Né? Acho que um alinhamento muito... Né? Aí eu acho que tem um conceito anterior, que eu acho que vale para os meus pares, aí, meus entes públicos, né? Sejam eles municipais, estaduais, de enxergar a PPP social, né, como um instrumento, assim, deixar, e acho que a gente tem avançado muito nisso enquanto Brasil, deixar de lado, né, ideologia, não, que é um instrumento de gestão pragmático. Né, eu quero melhorar o serviço prestado, né, a determinado segmento da população. Então, eu não tenho dúvida que essa construção ela traz eficiência, né, ela traz aqui um ganho, né, do ponto de vista da implementação da política pública. Então, isso vale para todos os setores. Né? O socioeducativo, acho que esse desafio de ser o primeiro de todos. Então, né, eu acho que nos dá muito orgulho, né, de colocar isso de pé. Educação, e segue essa escala, né, porque eu acho que educação, a gente também tem, talvez, aí projetos em operação no Brasil que enchem uma mão. Né? Tivemos mais recente agora São Paulo, né, com os leilões importantes, e aí um efeito muito importante de irradiar isso do Brasil afora. Né? Então, deu certo em São Paulo, então, né, um potencial de replicabilidade grande, né, de criar esses casos de sucesso. Então, mas a educação ainda também é um mercado nascente, né, então também, assim, a gente tem poucos, né, operadores de PPP de educação no Brasil, porque, óbvio, a gente tem poucas PPPs de educação em operação no Brasil. Né? Então, você tem que ali trazer ali, né, despertar esse interesse. E saúde, talvez um pouco mais de projeto, mas ainda também, né, poucos, talvez, aí enchemos 2 mãos, talvez, aí, né? Então, o Hope ele traz o desafio de trazer também a questão do laboratório central, então ele imputa também ali uma inovação, e aí sempre bebendo na fonte, né, eu acho que a gente tem que aprender aqui também a nem sempre inventar a roda, né, então copiar as coisas, né, anteriores. Então acho que aqui a gente vem sempre num ciclo de evolução, de maturidade desses projetos, né, e aí saúde, acho que a gente já tem um pouco mais. Então, assim, a gente fica feliz de ter tido um processo competitivo, e talvez os principais operadores de saúde do Brasil, né, participaram do leilão do Hope. Eu acho que credencia a modelagem do leilão como um projeto bem estruturado. Quem não participou, né, Mariana, que estava lá trabalhando, mas não deu tempo ali de fechar, enfim, daí a gente sabe como é que é isso também, até porque tem uma carteira grande, isso é muito bom, porque eu falo sempre que ter uma carteira grande de projeto não é concorrência, né? Para mim, para um grupo, né, investidor se organizar para montar uma operação em determinado segmento, quanto mais projeto, é o que você falou, é a certeza de que se eu perdi o leilão desse mês que vem tem outro, e mês que vem tem outro, e eu começo, na verdade, a ter que me organizar, em qual que eu vou entrar, né? E aí eu acho também o histórico de Minas, né? A experiência que a gente tem pregressa, né? O quadro técnico que temos aqui, né, que já roda isso há muito tempo, acho que acaba nos colocando numa posição, né, interessante de posicionamento dentro dessa lógica, né, concorrencial, que é muito salutar, porque eu acho que isso nos leva, todos nós,
a nos tirar da zona de conforto e buscar fazer os projetos da melhor forma, né? Então, acho que, assim, do ponto de vista de desafio mais macro, é isso que eu queria destacar. E quando você coloca, né, Frederico, a questão das carreiras, né, então, assim, aqui eu acho que tem uma questão, né, que é muito importante também a gente discutir, né, e aqui no Fórum Qualificado. Então, nós avançamos tanto em educação quanto em saúde aqui em Minas, né, com o modelo de bata cinza, né? Então, quer dizer, eu atuo ali nos serviços, né, não finalísticos, né? Então isso vai ser objeto, né, da PPP, da operação, mantendo, então, no caso da educação, né, o serviço finalístico, quer dizer, o pedagógico, né, com, né, as carreiras do Estado, né, que tocam, né, a gestão pedagógica, e eu desonero, né, os nossos professores, os nossos educadores, nossos diretores de escolas, né, que ficavam ali no dia a dia cuidando mais, né, a lâmpada que queimou, o ar-condicionado que estragou, a cadeira que não está adequada, e, né, perdia-se muito tempo nisso, né, fora uma ineficiência muito grande do ponto de vista de gestão contratual, né, e o desafio que a gente tem de licitações na área pública, eu concentro isso tudo em um único contrato, numa operação, e aí eu permito, né, que esses atores, né, sejam eles os educadores na educação, sejam, né, os médicos na área de saúde, possam focar ali, de fato, né, na melhor execução daquele serviço finalístico para a população, né? Então, para mim, o modelo de bata cinza ele é muito importante, ele traz um pragmatismo, né, porque às vezes a gente tem, né, uma discussão em relação não, as carreiras públicas se mobilizam contrárias aos projetos. Não, né, o policial penal ele continua super necessário para tocar a operação, né, lá do complexo prisional, né? Os agentes socioeducativos são eles que detêm, né, a prerrogativa de aplicação da política pública do socioeducativo, né, os professores na educação, os médicos na saúde, mas eu avanço com, né, essa capacidade que o setor privado tem de mais do que construção, né, mais do que o CAPEX ali para mim de construção, mas, sobretudo, a manutenção e essa gestão contratual muito mais eficiente, né, do que o lado público. Então, assim, e eu acho que esse trabalho de sensibilização, né, então, vou dar um exemplo. A PPP de educação aqui do Estado, a gente levou todos os superintendentes, né, de educação e os diretores para conhecer a operação, né, da PPP de Belo Horizonte, da Prefeitura de BH, que foi pioneira em educação, que roda muito bem e que a visão dos pares deles, quer dizer, os professores, diretores pedagógicos, é muito positiva, né, porque tem uma outra estrutura de trabalho, né, então, assim, com isso a gente quebra uma barreira. Então, acho que, né, essa sensibilização, né, essa conscientização, em medida que a gente vai tendo esses casos de sucesso, né, isso faz com que essa agenda avance muito, né? Então, assim, acho que também, para não monopolizar a palavra, Frederico, acho que numa primeira fala aqui, esses pontos que eu queria destacar. Legal, realmente muito, muito importante, né, essa aproximação de quem vai viver a operação daquele equipamento com uma experiência que já experimenta o modelo contratual daquilo, acho que é realmente uma excelente estratégia para quebrar essas resistências, desmistificar um pouco de como que a coisa funciona. Então, poxa, bem legal ouvir isso. Mariana, obrigado por aceitar o convite. Eu queria pegar um pouco da sua experiência profissional, sua experiência de mercado. Acho que você também está bem envolvida, né, nesse crescimento dos projetos em infraestrutura social. Então, queria te ouvir um pouco sobre principais destaques assim, que você pontua para que a gente tenha hoje esse momento assim, de grande boom dos projetos. Assim. A gente sempre fica numa discussão se é uma questão de uma conjuntura externa que trouxe isso, né? Igual eu tentei mostrar aqui, que às vezes um contexto, igual a questão da pandemia, né, traz pelo menos um primeiro momento ali, desenvolver projetos numa determinada área que parece mais demandada, ou será que se a gente está falando de os projetos avançaram porque de fato a gente tem melhorias na qualidade dos contratos em si, né? O que você pode destacar como mais relevante dentro desse contexto? Por favor. Boa tarde, obrigada, Fred. Acho que primeiro também agradecer, parabenizar, né? Acho que aqui a turma do P3C de conseguir compor uma mesa diversa. Acho que a temática ela requer que a gente consiga abordá-la por vieses diferentes, né? E aí, olha só, temos aqui desde os financiadores, modeladores, quem está analisando o mercado, gestor público e os concessionários, né? Então, muito bom. Acho que
tende a qualificar bastante essa nossa discussão. E, poxa, o Pedro Bruno deu um panorama bem legal. Eu acho que dá para a gente, a partir dele, já entender aqui grandes, pelo menos eu concordo em gênero, número e grau ali, né, dos pontos que foram colocados desse momento que a gente está vivendo. Você mesmo, Fred, já pontuou, né? A gente está numa projeção nacional dessa esfera de projetos de infraestrutura social, né? E eu acho que muito disso por uma percepção generalizada de que ela é, a PPP, uma solução estruturante e escalável, né, para essa frente, para esse segmento aí da infraestrutura social. Né? E aí, para a gente pensar assim, né, na sua pergunta, se poderia ser um fator externo ou uma questão naturalmente a gente teria que trabalhar com o cenário de que é uma composição entre os dois, aí eu acho, né? E inclusive se retroalimentando, eu acho que, de fato, a conjuntura que está dada hoje em dia é que a gente tem, do ponto de vista do gestor público, uma restrição fiscal cada vez maior, né, uma limitação em termos de comprometimento de receitas, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma cobrança, uma pressão pela ampliação desses serviços, ou, no mínimo, por uma melhora na qualidade desses serviços, né? E acho que isso é uma tendência, a gente não vai ver isso retornando, né? Ao mesmo lado, da mesma forma, né, pelo outro lado, a gente tem também o resultado dessas iniciativas que já estão sendo um sucesso, né? São poucas, mas o fato da gente ter, de fato, horas de voo em cima de algumas PPPs de infraestrutura que têm resultados significativos, isso para todos os participantes aqui dessa esfera, isso é muito relevante, né? Então, você tem uma familiaridade, uma maturidade institucional, seja dos estados e dos municípios, em cima de prévias parcerias, né? Tem também controladores, reguladores, órgãos de controle, que de uma certa forma também começam a ter já uma maturidade institucional maior. A própria experiência para o público em geral, né? Então, o caso que o Pedro trouxe aqui agora, de você conseguir aportar para os diretores e para os professores, né? Qual que é a visão dos seus pares em uma operação de PPP que já está rodando? Isso é muito relevante para você conseguir abranger a opinião pública como um todo. E no chapéu do gestor público, na hora que ele vai tomar uma decisão de fazer ou não um projeto por uma PPP, o custo político ele fica muito mais reduzido se você já tem a opinião pública favorável em relação a isso também, né? Então, eu acho que parte-se de uma perspectiva de que aquele projeto tem um custo menor em geral, né? Bom, ponderando aqui então, né, Fred, a gente estava pensando nessa conjuntura externa associada aí com qualidade de modelagens, né? Eu acho que a conjuntura externa ela é muito significativa do ponto de vista do gestor público, da opinião pública, e aí o fato de você dar visibilidade para esses resultados positivos, isso tem um impacto também no mercado. O mercado passa a ver um risco institucional menor também relacionado a essas iniciativas. Agora, por óbvio, para o mercado, não importa a qualidade dos projetos anteriores, né, para participação em novas iniciativas. Então, eu acho que esse outro elemento que você trouxe, em relação à qualidade das modelagens, como elas estão postas, isso é indispensável para que a gente continue a ver esse crescimento do setor, né? E aí tem uma retroalimentação, eu vejo com olhos, assim, o impacto é muito positivo de todas essas iniciativas, de como elas têm se retroalimentado em termos de qualidade de modelagem, né? A provocação que o Pedro Bruno também trouxe, o fato da gente não querer reinventar a roda todas as vezes, tem um custo operacional de você fazer um estudo de um projeto, né? E você pensar num pipeline estruturado, que tem aí uma frequência no ano, isso passa por você conseguir ter uma visibilidade de qual tipo de projeto que vai sair, né? Mas as cláusulas estão sendo pensadas para aquilo. Então, eu ouso dizer aí que a gente tem que conseguir retroalimentar tanto essa parte
do cenário externo, quanto a qualidade das modelagens para que esse cenário que a gente está vivendo hoje, ele se perpetue, né? Muito legal você comentar sobre a retroalimentação, né? A gente, enfim, né, estrutura projetos em diversos setores aqui, mas é uma percepção aqui do nosso time que a gente fazendo projetos de infraestrutura social, a gente consulta muito os projetos recentes e tem um número legal, né, de projetos que estão em licitação, que já conseguiram chegar à assinatura contratual, e ao mesmo tempo fica calibrando essa inovação, pequenos ajustes, querendo ou não, os segmentos pedem adaptações, porque os escopos também podem variar, né? A gente está falando às vezes de um hospital pata cinza, pata branca, então a gente está vivendo meio que tudo ao mesmo tempo, né? O processo de pegar as boas experiências, mas também inovar. Então, essa roda de retroalimentação está girando realmente muito rápido aqui na nossa percepção. Obrigado. Trevisan, obrigado também pela participação, por aceitar nosso convite. Trevisan, hoje a Caixa, junto com o BNDES, são as instituições que mais fomentam, né, que mais apoiam os entes governamentais na estruturação dos projetos, né? Isso já vem de alguns bons anos, assim, acho que são, né, com certeza já completou aí já algumas dezenas de projetos sendo trabalhados, uma carteira de envolvimento grande também, né? Eu queria te ouvir sobre um diagnóstico desses últimos anos, né, nos trabalhos de estruturação. Quais as lições que a Caixa tem aprendido, tem trabalhado nesse processo que desenvolveu as PPPs de infraestrutura social? Bom, olá. Primeiro eu quero agradecer e cumprimentar todo mundo aqui, P3C, lindo evento. Cumprimentar aqui o secretário Pedro Bruno, não tenho como não cumprimentar. O projeto socioeducativo de Minas Gerais é emblemático, já marcou a história desse país, né? A Mariana também, parceirona nossa, a gente está sempre batendo aí na porta de vocês, né, para ouvir sobre o nosso projeto. A gente faz o projeto, e aí, o que vocês acham? Vocês entrariam, não entrariam? A gente está sempre fazendo market sounding, roadshow, então a gente agradece muito. O Fred aqui fez uma linda apresentação, o Radar PPP, ele se limitou bastante, viu? Porque a Radar PPP, além de toda essa inteligência, essa capacidade acadêmica aí, ele está com a pele no jogo e é um dos nossos melhores consultores aí na construção de projetos habitacionais, que ele sabe de ponta cabeça, de trás para frente, ele conhece bem, tá? Então, obrigado pela oportunidade, Fred, pelo convite. A Caixa, ela tem um papel aqui nas PPPs e concessões muito maior do que de financiabilidade, né? Na verdade, a gente está aqui com um papel anterior ao das PPPs e concessões. A Caixa tem uma atuação e atende a todos os 5.568 municípios. Então, a gente tem uma capilaridade, que é um esforço imenso e um investimento imenso que foi feito há décadas e que agora a gente tem times capacitados e avançados, em postos avançados no país, né? E com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Aí chegam as PPPs e concessões, os municípios precisam disso, demandam, mas nem sempre eles têm a capacidade de fazer interlocução com quem pode oferecer, né? Com os estruturadores, com os financiadores, e a Caixa tem esse papel de assessor técnico. Então, eu vou caminhar no meu diagnóstico, Fred, nesse papel nosso de assessor técnico, né? A gente, em parceria com o PPI, com o FEP, eu acho que a Caixa faz a avaliação muito positiva, com certeza faz uma avaliação muito positiva de todo esse processo, porque a gente conseguiu estabilizar modelos bastante inovadores, né? Socioeducativo de Minas Gerais é um deles. A gente também não teve medo de inovar. Então, quando a gente começou a atuar, por exemplo, em iluminação pública, a gente fez uma aposta pesada, all-in aí, em modelos contratuais de um ciclo, em prazos contratuais de 13 anos. E vejam, isso está consolidado no mercado, isso trouxe segurança ao mercado,
E isso nos ajudou, inclusive, a fomentar os próximos passos para desbravar os oceanos azuis aí, como o secretário Pedro Bruno colocou, né? Então, e vejam que os primeiros contratos de iluminação pública leiloados pela Caixa, eles foram leiloados em agosto de 2020. Ou seja, a gente já está chegando muito próximo da meia-vida desses contratos que estão efetivamente trazendo resultados e benefícios para a população. A gente também inovou no modelo de concessões para resíduos em concessões comuns, em cobrança de tarifa do usuário, recuperação de custos completa. Funcionou, deu certo, tivemos muito sucesso. O modelo de socioeducativo de Minas Gerais, ele tem todas as inovações que a gente conseguir imaginar, aquele contrato tem. Tivemos sucesso no leilão. Não teria como ser diferente com Minas Gerais e muito provavelmente teria dificuldade se a gente não tivesse um poder concedente tão maduro e tão capacidade como estrutura que a gente encontrou lá. Os times lá do Dilma, do Elio, eles foram essenciais, fundamentais para a gente conseguir desenvolver esse projeto e chegar no final. E agora, sábado agora, a gente conseguiu a publicação também, primeiro edital de PPP habitacional, de locação social do Minha Casa Minha Vida. E o segundo, o Fred conhece bem, que está vindo aí atrás, que é o de Campo Grande. Então, vejam, a gente a Caixa nunca se acomodou em seguir um padrão existente, pelo contrário, a gente sempre olhou para onde que a gente pode crescer, e eu concordo muito com a fala do Pedro Bruno, no sentido de que a gente não está ainda na fase da competição, da concorrência selvagem. Pelo contrário, a gente está construindo um mercado imenso, ainda tem muito espaço. Então, a Caixa nunca viu, por exemplo, BNDES como concorrente, nunca viu investidores como concorrentes entre si. A gente sempre ouviu e recebeu a todos que quiseram dialogar conosco, as portas sempre estiveram abertas, a gente sempre fez questão de ouvir, e as contribuições, como a JOP traz aí para a gente, por exemplo, a gente sempre considera de todos, porque a gente tem que observar o que a gente pode avançar. E o que a gente tem de lições? Nós tivemos recentemente, aí o Fred sabe bem também, um contrato de educação que não avançou, né? Que é um contrato lá de Santa Catarina. E aí a gente sempre vai e observa que tipo de lições a gente tira disso, o que a gente pode aprender. E nesse caso específico, a gente observou lições antigas, que a gente já tinha observado em pelo menos um outro caso. A estruturação em consórcios intermunicipais, ela é muito complicada. Quem trabalha com estruturação de PPP sabe que quando a gente está estruturando um projeto, a gente tem infinitos graus de liberdade. Quando a gente está num consórcio intermunicipal, a gente tem infinitos graus de liberdade multiplicado pelo número de poderes concedentes que a gente tem ali dentro daquele consórcio. Além disso, a gente teve também uma infelicidade aqui no Brasil. Eu brinco, eu falo que a gente só tem dois tipos de ano, né? A gente tem ano eleitoral e ano pré-eleitoral, né? Porque as eleições são intercaladas, né? De 2 em 2 anos. E a gente pegou justamente uma mudança de gestão lá que nos prejudicou também, porque as gestões novas nem sempre mostraram o mesmo interesse inicial para a continuidade, né? Dos estudos. Então, apesar de, vejam, eu estou falando de um caso pontual, né? E a carteira, como o Fred mostrou aí, nossa carteira está crescendo tanto que antes de entrar aqui no Talks, eu abri para ver quantos projetos tinha. Eu ia falar 124, não são 130, porque já atualizou já o nosso painel aqui. A gente está contratando tanto que é melhor ver antes de falar, né? São 130 projetos em carteira. E um ano atrás a gente tinha praticamente metade desse número. Então a carteira da Caixa, ela dobrou, né? E a Caixa conseguiu dobrar a carteira porque também se preparou para isso, né? A gente investiu em estrutura, investiu em pessoal, avançou muito. Os projetos piloto, em algum momento, vão se transformar em esteira e a gente vai estabilizando padrões que a gente torce para que tenham sucesso, principalmente para o beneficiário final, né? A gente trabalha aqui muito com o termo projeto piloto, mas a gente sempre
gosta de dizer que pode ser piloto para nós, mas para o beneficiário final não é piloto. Aquilo lá é para valer e vai ficar lá por décadas, né? Então, não tem piloto para eles, né? E nem para o município. Então, em linhas gerais, é isso, Fred. Um diagnóstico que a gente faz é positivo, mas ainda tem muito a aprender, a gente ainda tem muito a desenvolver, e vocês, inclusive, estão aqui conosco, né, nos ajudando a construir esses padrões. Legal. Ouvi sobre projeto que, enfim, né, não dá certo, é extremamente importante, né, porque traz a questão das lições e mostra que, poxa, existe muito, muito cuidado, né, para fazer com que um projeto de PPP dê certo, né. Vendo que a questão da governança, sem dúvida, é um dos elementos mais difíceis, né, no âmbito do setor público, queria aproveitar e perguntar para o secretário, né, conseguindo compreender esses desafios, certamente ele viveu a maior parte deles aí também na trajetória aí do desenvolvimento do pipeline de Minas. Então, queria te ouvir, secretário, no sentido de o que explica Minas Gerais ter conseguido avançar tanto com o desenvolvimento de uma carteira difícil, né, setores difíceis, e pensando até porque a gente tem outros estados, né, com situações, contextos econômicos, até trajetórias em PPPs semelhantes a Minas em alguma medida, mas que não conseguiram nesses últimos anos performar dessa forma, né? Quais são os elementos? Assim, são questões técnicas, políticas, institucionais. Qual que é o segredo de sucesso aí para essa carteira ter dado tão certo e tão rápido também? Frederico, eu diria que é esse tripé aí que você colocou mesmo, né? Acho que tem questões, né? Tem questões técnicas aí, questões políticas, mas sobretudo institucional. E aqui, de novo, né, não é que a gente aqui em Minas é melhor do que ninguém, né? Eu acho que a gente tem aqui um aspecto de uma curva de aprendizagem, né? Então, assim, como a gente não só, né, teve leilões bem-sucedidos, mas a gente já opera, né, concessões em sentido amplo, né, concessões e PPPs, né, sociais e tradicionais já há muitos anos, né? Então há muito, né, há muita trajetória aqui, muita evolução nessa trajetória. Então, assim, né, não está diretamente relacionado à infraestrutura, mas eu destaco, a gente criou ano passado também a Agência Reguladora de Transporte de Minas, né, que foi uma evolução também, né, de ter um regulador, e a gente está até discutindo isso agora, né, pensando no futuro, daqui a pouco tem que pensar também como organizar também a regulação da infrasocial, né. A gente tem, eu acho que tem um aspecto de governança que é fundamental. Então, por exemplo, eu como secretário de Infraestrutura, Mobilidade, e até quando eu cheguei, eu mudei o nome, né, da Secretaria para Mobilidade e Parcerias, a gente é formalmente a unidade central de parcerias do Estado. Então, tentando fazer uma analogia, né, o PPI tem esse papel de ser um hub, né, no âmbito do governo federal, né, em interação com as pastas setoriais. Então, da mesma forma, né, eu tenho o chapéu aqui da infraestrutura, não quer dizer o que é rodovia, o que é metro ferroviário, aeroporto, né, hidroviário. A gente toca aqui, a gente é o unidade central de parceria, mas também a finalística, né? Mas quando é social, então é um trabalho que é totalmente em parceria. Então, por exemplo, a PPP do Sócio Educativo é a gente com a Secretaria de Segurança Pública, né? A PPP de Educação, a gente com a Secretaria de Educação. A PPP do Complexo Hope, né? A gente com a Secretaria de Saúde. E mais do que isso, né? Então, assim, nós temos aqui uma governança que eu coloco assim, isso é fundamental. Então, todos os secretários de Estado, meus pares, né, que tem algum papel ao longo do ciclo de vida de um projeto de infraestrutura, né, seja ela tradicional, social, né, compõe o nosso Comitê Gestor de Parcerias Público-Privadas, que é presidido pelo vice-governador. Então, assim, um projeto não entra na nossa carteira prioritária, né, sem passar pela aprovação desse comitê, e eu não publico um edital sem aprovar a modelagem nesse comitê. Então, por exemplo, quando a gente fala de PPP, né, eu tenho um aspecto financeiro que é fundamental, né? Então, está lá, né, a secretária de Planejamento, que olha sobre a perspectiva de planejamento e orçamento, né? Está lá o secretário da Fazenda, né, que me dá o lastro financeiro de garantia do Tesouro, né? Está lá o secretário de Meio Ambiente, que tem um aspecto de discussão de licenciamento ambiental, né, um fast track para esses projetos. Então, está lá. Então, assim, então, a gente consegue, né, ter todos esses atores para além, e aí os secretários finalísticos, eles não têm assento cativo nesse comitê, mas quando o projeto é deles, eles são, né, convidados para participar. Então,
essa governança ela é fundamental, porque eu garanto o alinhamento de todos os atores. Eu falo que, assim, não adianta, né, não importa se é um estado, se é um município, se é um governo federal, né, um secretário finalístico, por exemplo, a educação, quer levar um projeto de PPP de educação adiante. Ele não consegue fazer isso sozinho, né? Então, assim, essa governança ela é fundamental. E aí entra o aspecto do patrocínio político, né? Então, assim, e se isso não tem o aval da mais alta liderança, né, esses projetos eles têm longo período de maturação, né, eles têm a complexidade que todos nós aqui falamos em coro aqui, né, do desafio, até pelo pioneirismo, desafio de inovação da modelagem, né? Então, assim, esse trabalho tem que ser muito coordenado, né? E para fechar essa orquestra funcionando da maneira perfeita, eu tenho time também político, né? Então, assim, por que nós estamos correndo e nossos leilões saíram no final do ano passado e agora no primeiro trimestre desse ano? Porque esse é um ano de eleições estaduais, né, e nível nacional. E, cara, eu acho que a maior frustração de quem trabalha com construção de parceria é remar, né, e morrer na praia, porque às vezes ele tem uma mudança de ciclo, né, e aí, né, legitimamente pode se mudar uma prioridade e tal, e aquele projeto não segue adiante. Então, né, não é à toa que a gente começou esse ciclo atual, né, lá em 23. Então, assim, quando eu assumi a secretaria aqui em 23, qual foi o nosso principal desafio de partida? Definir essa carteira de projeto prioritário e fechar todas as parcerias, então contratar os estruturadores, então, né, fizemos parceria com a Caixa, fizemos parceria com o BNDES, com a IFC, com o BID, né, para além, como todos eles, né, e Ricardo não me deixa mentir, já estão também com muito projeto. Também, né, vocacionamos a Codenja, que é a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, para também ser um braço estruturador, né, em nível regional, em nível estadual aqui em Minas, né. Então, quer dizer, essa foi a primeira corrida, né, contratar a estruturação desses projetos. E de lá para cá, então, assim, né, porque aí a gente tem um período, né, que a contratação em si já leva um tempo, aí você tem a execução dessa estruturação, aí você entra no rito licitatório, né, consultas e audiências públicas, aprovações junto aos tribunais de contas, né, editar o leilão, né, e concluímos, então, esse ciclo no ano passado e entrando nesse ano, para termos as assinaturas de contrato, porque isso, de um lado, então, eu garanto esse alinhamento de todos esses atores, e eu também, né, para o mercado é muito importante, então, também, né, materializar, que é assinar o contrato, então, quer dizer, começar a rodar. E aí eu acho que entra, né, assim, evoluções, que aí entra um pouco assim, como Minas também tem, voltando a PPP prisional, né, então, um histórico de 17 anos de gestão de um contrato de PPP, que passaram vários governos, né, e a gente cumpriu rigorosamente o contrato, então esse track record também traz credibilidade, né, e aí eu acho que a gente tem avançado, né, e aí, né, acho que o PPI, a Caixa, né, Banco do Brasil, o BNDES são fundamentais, porque hoje talvez um dos grandes desafios das pessoas também é a própria estrutura de garantias. Então a gente tem avançado muito também nesse arcabouço de garantias, né? Então, quer dizer, esses projetos nossos já saem lá, né, tem uma questão de estoque de garantia, mas tem a questão também do fluxo, né, que vincula, né, de recursos que vêm já, né, fluxos automáticos de recursos que não estão sujeitos à discricionalidade do Estado, né, porque talvez o maior risco de uma PPP é assegurar para um parceiro privado que daqui 20, 30 anos ele vai continuar recebendo rigorosamente a contraprestação dele conforme previsto no contrato. Então, quando a gente começa também a estruturalmente, eu acho que isso é uma coisa muito bacana, porque, né, o país está se movimentando nesse sentido, a tratar esses pontos assim. Então, aí eu acho que a gente, né, pavimenta um caminho, né, para seguir avançando. Então, assim, eu acho que, falando de Minas, né, esse arranjo, né, dessa política pública transversal de parceria, né, com um comitê gestor, que os principais tomadores de decisão têm assento, né, essa articulação, né, e até um histórico, né, de positivo dessa política pública é muito importante para trazer também a credibilidade, né, de que aquilo funciona na prática, né, a gente já testou com sucesso esses modelos, então acho que isso é muito importante, né, o cumprimento desses contratos ao longo do tempo, né, é um tema muito importante. Então, assim, né, para resumir aqui, Fred, e fechar, a nossa experiência prática, né, nos traz uma vantagem competitiva, a gente já fez, então a gente já provou que consegue fazer e dar sequência, né, nesses projetos de PPP social com sucesso, ter uma institucionalidade forte, formalmente estabelecida, né, então a gente tem isso aqui, né, uma legislação estadual, né, uma estrutura de governança formalmente estabelecida, com fluxos definidos também acho que é muito importante, né? E ter essa visão de longo prazo, né?
que é enxergar que esses projetos têm que começar e terminar, né, dentro de um ciclo político para que você, né, perenize eles. Então, acho que esses são fatores críticos, assim, né, chave para o sucesso de um programa de PPP associado. Excelente. Eu destaco muito forte na sua fala, secretário, sobre planejamento e credibilidade. Assim, e a gente fala bastante isso aqui dentro, que o governo não dá para ter uma atuação, enfim, né, desastrosa, errada com um contrato e achar que isso não impacta a visão como que o investidor tem para a condução dos outros, né? Então, esse cuidado com a carteira é realmente um entendimento que a gente compactua. Muito legal ouvir isso. Você me permite só, porque eu acho que você traz um ponto que vale destacar, assim, tem um aspecto também que é previsibilidade, né? Então, assim, hoje, o primeiro gate que a gente tem que acessar na perspectiva da Mariana aqui de mercado é entrar no radar de quem vai estudar, né? E assim, e quando a gente anuncia, né? Porque o PowerPoint aceita tudo, né? Então, anuncia um cronograma, né? Aqui a gente, cara, é um mantra de cumprir rigorosamente. Às vezes a gente sabe que tem ali, né, alguma coisinha, porque é complexo mesmo. Mas, assim, isso é muito importante porque, né, você, às vezes, mobiliza um setor para estudar um projeto, mobiliza um investidor, cara, e aquilo não vai adiante. Isso gera uma perda de, né, uma quebra ali de confiança. Né? Então, acho que esse é um aspecto importante. E também, olhando para o Ricardo aqui, não posso deixar de mencionar, e para você também, Fred, a questão de capacitação técnica. Né? Acho que a gente também evoluiu muito em nível nacional, até porque tem, acho que, né, vários atores provendo também capacitações, inclusive para a área pública, né, de maneira gratuita. Né? Então, cara, nós temos investido muito em capacitar os nossos quadros, até porque eu falo que é um esforço muito grande ter o leilão, mas mais difícil do que fazer o leilão é a gestão contratual depois de 20, 30 anos, né? E aí a gente tem que estar com um time muito bem preparado, então a gente tem essa, né, acho que a gente tem quadros aqui em Minas muito qualificados na área de construções e parcerias, para, de fato, né, tirar do papel, né, e do contrato que está previsto ali, transformar aquilo na política pública, né, real. Né? Então, desculpa que se me alonguei, mas é porque só acho que valeu a pena destacar esses dois aspectos também. Não, foi ótimo, foi ótimo. Mariana, eu queria te ouvir sobre... Acho que o secretário traz esse lado, né, do setor público. Queria pegar a sua visão mais do lado do mercado, no sentido de o que pesa para o mercado quando ele está avaliando o projeto. Assim, o que é um gatilho para no-go, ou que tipo de erro, ou que tipo de ajuste dentro da modelagem é crucial ali para determinar se o mercado de fato vai olhar para aquele projeto ou se ele vai esperar a próxima oportunidade. Legal. Eu acho que eu vou já partir da última provocação do Pedro Bruno, eu estava secretário aqui, né? Eu estava com a palavra escrita, né, secretário? Previsibilidade da carteira. Para a gente parte disso mesmo, né? De você conseguir. E aí estamos falando de um cenário que está, de um mercado, né, que está entendendo esse setor como um setor cada vez mais estruturado e que procura um pipeline previsível, né? E aí eu acho que a partir da maturidade institucional, de qual é esse ente público que está colocando o projeto na rua, ele vai falar nas chances de a gente ter uma maior ou menor taxa de mortalidade, né? A gente sabe que as taxas de mortalidade são altíssimas, então o Pedro Bruno está trazendo aqui para a gente, olha, investam em Minas certamente dá continuidade para os seus projetos, né? Eu acho que esse é o tipo de comparação, pelo menos uma das que a gente vai fazer em relação a projetos de outros entes, né? Qualquer experiência que o ente tem com PPPs. Agora, isso assim, num cenário maior, né? Eu acho que primordialmente, as PPPs são instrumentos de financiamento. E aí, a primeira análise que vai ser feita é a da garantia da gente conseguir ter o pagamento da contraprestação e essa estrutura, né, montada para que essa contraprestação seja paga ao longo do prazo contratual, se ela está robusta o bastante. Né? Então, basicamente, qual que é a bancabilidade que a gente tem nesse projeto? Eu acho que essa é a palavra para fazer uma primeira análise do que tem aí na rua de pipeline. Mas eu agregaria também, e aí olha a minha posição, né, hoje em dia. Então, a JUP, ela é uma holding que ela conta com
fundos aqui, né, Perfin, 41, que estão muito bem situados já nesse mercado de infraestrutura, né, então tem aí outras referências, e com as operações da JOP mesmo, em Belo Horizonte, e recentemente agora em Caxias, né, então de já ter uma experiência nessa operação. Então, agrego para essa visão da bancabilidade, da necessidade de uma estrutura de garantias, também a possibilidade de você fazer uma operação plena, de quem está dentro de uma operação já há 10, 12 anos, e que entende ali como é que a precificação é feita. Então, a hora que eu vou engajar no estudo de um edital, de fato, né, a gente comentou aqui, Ricardo bem trouxe também, um projeto não ter sucesso do ponto de vista dos estruturadores, ele tem a mesma frustração da gente, do lado da concessionária, fazer um estudo, chegar quase lá e, de repente, decidir não participar do projeto, né? Então, também foi um projeto que demandou energia, investimentos, e teve ali uma frustração da gente não conseguir participar. Então, a hora que o que são esses primeiros filtros que me fazem decidir ir ou não ir, né? A qualidade dessa modelagem e o detalhe dessa operação, que hoje em dia é algo que eu tenho uma expertise muito grande, isso para mim é primordial também. Então, encontrar algumas caixas pretas que a gente tem até hoje, em termos de transparência de informação, de como aquilo está sendo projetado ou não, para quem entende da operação, eu vou fazer uma precificação real. Para quem não entende, eu sei que eu vou ter ali uma concorrência que eventualmente vai dar um preço não factível. Então, será que vale a pena eu mergulhar no estudo de um projeto que eu sei que ali na frente eu vou contar com competidores que não estão nivelados em termos de informação daquela operação comigo, né? Então, esse é um elemento que eu acho que hoje em dia a gente já coloca na nossa conta também. E aí, eu acho que, assim, para além de outros básicos, né, eu vou puxar um pouco mais essa frente do social, na hora que a gente está falando de infraestrutura social, né? Entender que existe um know-how da parte social. Então, o que é o modelo de negócio? Como que a operação ela se dá majoritariamente com mão de obra? Que mão de obra é essa, né? Como que você consegue desempenhar um serviço numa qualidade suficiente para você não ter um impacto na sua mensuração de desempenho? Puxa, não é a resposta é que, pelo menos nas nossas operações, a gente faz uma primarização desse serviço mesmo, porque a gente entende que dessa forma a gente consegue ter um investimento naquele profissional, que é um investimento necessário para que o meu produto final tenha uma qualidade que não impacte no meu rendimento, mas que também tenha essa entrega do que é uma infraestrutura social, né? A gente vai ter nossos jardineiros lidando com crianças, né? Ali no ambiente das escolas, né? Então, não dá simplesmente para eu terceirizar esse serviço e não ter uma relação com qual que é o resultado disso. Enfim, eu entendo que existe aqui uma necessidade de se considerar um know-how de uma prestação de serviço que ela é mensurada por desempenho e que ela tem uma interface social que talvez as nossas modelagens ainda não estejam visualizando, né? E que isso, para mim, também é relevante, na medida em que, a hora que você exige que você possa fazer um consórcio com um operador, mas apresente esse consórcio só no momento da assinatura do contrato, a precificação da proposta, ela já não contou com essa inteligência, né? Ela contou com, talvez, um racional de alguma facility, não com um racional que seria necessário para você conseguir ter a garantia desse desempenho. Então, enfim, acho que esse também não chega a ser um erro de modelagem, mas eu acho que é naturalmente algo que a gente vai conseguir se aprimorar, desenvolver. Na medida que a gente tiver mais operadores, a gente vai conseguir retroalimentar isso em termos de gestão para as nossas modelagens, né? Estou pensando aqui, aí eu acho que uma última provocação que eu ia fazer, né, nessa questão de previsibilidade, é também de cronogramas, né? Mas eu já logo quis ponderar aqui, né? Porque de fato, são dois pesos, assim, a gente precisa trabalhar com cronogramas reais, né? Você conseguir fazer um estudo detalhado de um projeto desses, ainda mais concomitante com outros projetos que estejam na rua, requer, de fato, uma dedicação, né? Então, a gente pensar de uma consulta para um edital final com um prazo muito curto, isso certamente vai ter um impacto na qualidade do número real que você vai conseguir levantar para poder fazer essa proposta, né?
Ao mesmo tempo também, o que é o outro lado, né, Pedro? É a gente, de repente, lidar com a mortalidade desse projeto, caso ele passe daquela janela de oportunidade política que a gente tem, né? Então, eu consigo visualizar que a gente tem custos aqui nessas duas frentes, né? Enfim, mas era mais um dos pontos aqui para poder colocar. Mariana, esse tema da agregação de escopo é uma boa provocação, dá discussões bem longas, vou deixar para a gente conversar disso nos painéis do P3C, tá? Ricardo, vou fechar com você, aproveitando que a gente falou bastante de previsibilidade aqui nas duas últimas respostas, queria te ouvir sobre o pipeline da Caixa, né? O que está por vir, quais são os setores, assim, né, relacionados principalmente à infraestrutura social, que devem despontar aí em 2026 e nos próximos anos, por favor. Bacana, ótimo. A gente tem em infraestrutura social dois setores muito evidentes. Um você mostrou inicialmente ali nos dados da própria Radar, né, nos dados que vocês sistematizaram, que é a educação. Educação infantil é um pacote que a gente recebeu uma quantidade bem grande de projetos, a gente já esperava por eles, e provavelmente vem mais ainda pela frente, porque a gente sabe que tem uma demanda de décadas, na verdade, uma necessidade, e a gente está sofrendo agora uma aceleração muito grande, e a gente não tem a possibilidade de pensar em nem reduzir a aceleração, não vou falar nem parar e nem desacelerar, não, nem reduzir a aceleração. E quando eu falo nós, não estou falando só da Caixa, não. Todos nós aqui nessa mesa estamos nesse mesmo barco. A gente tem que continuar acelerando esse processo porque é uma necessidade do país, né? E de todos os poderes, de todos os concedentes, todos os entes subnacionais aí, e governo federal. Então, o que a gente está recebendo muito pesadamente hoje é a educação, mas a gente tem também uma demanda, vamos dizer assim, eu tenho dois potenciais, um potencial que está se realizando agora que é a educação, mas tem um potencial latente, evidente, que é a habitação. A gente mesmo tendo lançado só o primeiro edital agora, de locação social do Recife, lá do Morar no Centro, agora dia 31 de janeiro, no sábado, e a gente está em vias de publicar nos próximos meses aí Campo Grande, inclusive o Fred é um dos envolvidos nesse processo aí. A gente está recebendo aqui uma demanda muito grande de municípios. A gente nem tem a esteira ainda, estamos ainda só selecionando projetos piloto em parceria com a Casa Civil, com o PPI, né? E mesmo assim, se a gente fosse contratar todo mundo que bate na porta da Caixa, a gente com certeza já extrapolaria a quantidade não só de projetos piloto, a gente já estaria considerando isso como uma esteira, né? E esse crescimento impressionante, ele vem de um alinhamento dos astros aí, né, de uma conjuntura muito positiva. Além dessa demanda que eu citei, a gente está num crescente do governo federal aí já há vários anos, com a instituição do PPI, do FEP, que foi essencial para isso. E o próprio governo federal também percebe essa capacidade da Caixa, né, a estrutura da Caixa, então por isso que acelera a demanda e vai entregando para nós, né. Então, o diagnóstico que eu faço de pipeline no setor de infraestrutura social seria esse. Mas nós temos também outros setores, por exemplo, o setor de iluminação pública evoluiu. Antigamente só fazia estruturação de iluminação pública, agora a gente faz iluminação pública junto com geração distribuída, gestão semafórica, então os setores se transformam, né? E a gente tem aqui nesse pipeline algumas preocupações em relação, nas entrelinhas aí do que a Mariana falou, aparece isso, né? O investidor fala, entra ou não entra? Uma coisa que nem sempre o estruturador e o próprio poder concedente às vezes não se dá conta, é que para o investidor entrar na licitação tem um custo, né, Mariana? E não é um custo baixo, é um custo elevado, não é só custo de tempo e energia, tem um custo financeiro mesmo ali de participar da licitação. Então a gente precisa construir um projeto bom, a gente não tem a oportunidade de construir um projeto mais ou menos, não, tem que ser um projeto bom, a gente tem que colocar um projeto que realmente seja atrativo, né? Então, de forma geral é isso, né? E habitação a gente também considera a questão de que
traz uma quantidade de vantagens que principalmente os municípios não estão nem acostumados. Quando a gente começa a falar das vantagens, às vezes eles falam, nossa, a gente veio procurar vocês e a gente não tinha nem se dado conta disso. A PPP, ela evita, por exemplo, atrasos em obra. Um dos maiores problemas em obras municipais é atraso ou abandono de obra. A PPP não tem abandono de obra, porque se o investidor abandona a obra, não recebeu nada, só vai receber lá na frente, né? Tem uma prestação de serviço completo. A habitação, tradicionalmente, no Brasil, era uma entrega de um edifício. E a entrega do edifício não resolve um problema social. Resolve o problema do teto, mas o problema social é muito maior do que só o teto, né? O fato também do poder concedente não ter que desembolsar, então um desembolso pesado logo na largada, que é uma característica da habitação social, né? A prefeitura que já tem uma dificuldade muito grande fiscal, né? Um ente que normalmente tem uma dificuldade fiscal muito grande, um espaço de uma folga de tesouraria muito pequena, tem que fazer aquele desembolso pesado para construir unidades habitacionais. Quando a gente vai para a locação social com PPP, ele descobre que ele vai ter que pagar uma prestação por décadas, mas é uma prestação módica. E construindo um modelo econômico-financeiro com inteligência, a gente pode fazer isso girar a favor do próprio poder concedente. Tem várias estratégias, né? A gente pode diferir um investimento, pode criar um marco contratual lá na metade do prazo do contrato, pode fazer, a gente pode usar esse alto custo de capital e alto custo de oportunidade que a gente tem no Brasil a nosso favor também na modelagem, né? E outra coisa que a Mariana falou aí, é contrato por desempenho, né? É contrato de qualidade. Então, a gente aqui no Brasil, quando fala de habitação social, todo mundo imagina aquela caixinha de sapato deitada, num predinho de térreo, mais 4 pavimentos. E a gente está lançando aqui projetos referenciais com que você não consegue diferenciar esse apartamento de um apartamento de classe média que está ali ao lado, com elevador, prédios bonitos, com uma arquitetura bem interessante. Então, quando os municípios veem isso, eles nos procuram, e isso é natural. Então, não tenho dúvidas que quando a gente tiver estabilizado o modelo, quando tiver criado essa esteira, com certeza essa é uma tendência de crescimento de pipeline também ao lado da educação aí. E por enquanto, né, como eu falei, a gente tem muita demanda, muita carência no Brasil, a gente tem que continuar atendendo os mais de 5.500 municípios adequadamente e ajudá-los, inclusive, a capacitá-los a receber um APPP, que é um outro desafio ainda, né? Amadurecer os municípios a gerirem um APPP. Então, a minha leitura é essa, Fred. Legal demais, gente. Queria agradecer vocês por compartilhar a experiência, a visão e perspectivas para esse mercado. Vou passar a palavra para o William para fazer o processo de encerramento e dizer que eu espero vocês lá no P3C, dia 23 e 24 de fevereiro, gente. Obrigadão, até breve. William, por favor. Bom, nós também queremos agradecer, então, a participação da Mariana, do Pedro Bruno, do Ricardo e, claro, do Fred, pela conversa qualificada e, obviamente, por todas as informações, né? Essas pautas de PPP sociais, elas vão estar presentes, então, no P3C, com painel de educação, saúde, de habitação, temas correlatos, jurídicos, financiamento, enfim. Teremos a participação também, né, do governo de Minas, da Caixa, enfim, de todos os atores do ecossistema, como vocês estão apresentando, e dos fundos também. As PPP sociais mostram que essa infraestrutura não é apenas uma obra física, como mostrado nas discussões, e ela é uma decisão pública que demanda aí governança e modelo econômico. Então, quando bem estruturadas, elas estão sempre fortalecendo as políticas públicas dos municípios, inclusive na última fala, né, do Ricardo foi colocado isso, e criam, então, melhores serviços e oportunidades sólidas para os investimentos privados. Esse é um debate que o P3C sempre se propõe a liderar, e contaremos com a participação de todos agora nos dias 23 e 24. Então, contamos com a participação de vocês. Muito obrigado, gente, de verdade. Até mais. Tchau, tchau.